Boa noite a todos. No vídeo de hoje a gente vai abordar o assunto de ingestão de objetos estranhos. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a estarem tratando gatos nas suas principais afecções clínicas e emergenciais. Nesse vídeo eu ia falar sobre a ingestão de corpo estranho linear, que é o mais comum nessa espécie, mas eu tenho atendido tanta ingestão de objetos aleatórios que eu resolvi falar realmente sobre a questão de todos os objetos, porque muitas vezes o corpo estranho linear ele acaba sendo por conta de uma curiosidade ali do gato, né, que ele vai, começa a engolir e ele não para, né, então vai até o final e aí acaba engolindo aí barbante, linha, isso teoricamente era o mais comum, né, dessa espécie. Mas ultimamente eu tenho pego bastante gatos aí que estão comendo realmente de tudo, principalmente objetos com textura emborrachadas, tá? Só esse ano mesmo eu já peguei 2 casos, sorte que a gente conseguiu, né, intervir no início, o paciente conseguiu vomitar, né, expelir esse corpo estranho, não precisou de cirurgia, mas peguei um outro caso também que foi um pouco mais complicado porque o tutor acabou demorando para trazer o paciente para a clínica e aí quando foi fazer ultrassom já viu que, né, já tinha uma obstrução importante, já com dilatação e aí teve que fazer cirurgia, mas também o gato ficou super bem. Então, por conta desses vários tipos de alimentações diferentes, né, desses objetos, então eu resolvi falar um pouco sobre o que, né, pode estar dando start para esses pacientes desenvolverem esses hábitos e como que a gente pode estar tratando esses gatos de forma a evitar esse tipo de comportamento ou até mesmo encerrar esse tipo de comportamento. Então, falando um pouco sobre as causas desse tipo, né, de ingestão desses objetos, a gente pode ter causas comportamentais, causas nutricionais e também algumas patologias que podem estar envolvidas. Então, eu vou começar primeiro pelas causas comportamentais. Espécie felina, como havia comentado com vocês. Então, os gatos eles tendem, né, a explorar o ambiente, a explorar os objetos e muitas vezes esses gatos que são muito exploradores, eles podem acabar ingerindo de forma acidental algum objeto, tá? Então, ele não vai ter sempre aquele comportamento, né, de estar comendo esse tipo de coisa, mas pode ser que aconteça de uma forma acidental por conta desse fato do gato ser exploratório. Uma outra causa que a gente pode ter também comportamental são gatos entediados. Então, quando os gatos eles não são estimulados, né, tanto aí da parte física quanto da parte cognitiva, esses gatos podem ficar entediados e aí eles podem começar a mastigar coisas. Da mesma forma que quando o gato ele está entediado, ele começa a arranhar alguns locais, ele também pode desenvolver o hábito de mastigação. E aí, nesse hábito de mastigação, pode acontecer com que ele engula aí algum objeto de forma acidental também. E em terceiro lugar, a gente tem o estresse. Então, o estresse ele é uma das principais causas, né? Porque esse paciente estressado, ele acaba desenvolvendo comportamentos que são compulsivos. Então, normalmente o que a gente pega são aqueles gatos que têm sempre o hábito de estarem mastigando certas coisas. Então, mastigando tecido, mastigando plástico. Volta e meia chega, né, um tutor pra gente na clínica falando porque eu tenho que tirar todos os plásticos da casa, porque o meu gato tá sempre indo lá mastigar. Ou se não até mesmo o tecido, não pode deixar uma roupa em cima que esse gato começa a mastigar. Então, muitas vezes esses comportamentos compulsivos, muitas vezes estão ligados ao estresse mesmo. Só tem uma questão também, é que quando o gatinho ele é desmamado muito cedo, às vezes ele pode desenvolver essa mania, né, de mastigar principalmente os tecidos como se eles estivessem mamando. Então isso pode acontecer por conta aí desse desmame muito cedo. Mas na maioria das vezes realmente os comportamentos compulsivos estão ligados a um tipo de estresse. Então, assim, por isso é muito importante, né, a gente estar sempre relembrando aí o tutor de como que a gente pode estar fazendo para minimizar esses quadros de estresse, né?
e também como fazer um enriquecimento ali ambiental para a gente reduzir também a questão do tédio desse paciente. Então, agora falando sobre as causas alimentares, a gente pode ter tanto deficiência nutricional quanto a insatisfação desse nosso paciente com a dieta que está sendo ofertada. Então, eu vou começar falando sobre as principais questões nutricionais que estão ligadas à ingestão desses objetos. Uma das deficiências nutricionais seria a deficiência de fibra na dieta. Então, muitas vezes, quando o gato ele tem essa deficiência, ele pode ter clínica de constipação, e com isso ele desenvolve o hábito de comer alguns objetos por conta dessa constipação. Então, isso seria mais ou menos no intuito ali de aumentar esse trânsito gastrointestinal. Uma outra deficiência nutricional seria de nutrientes essenciais. Então, muitas vezes esse paciente que tem uma deficiência de vitaminas, minerais ou mesmo algum tipo de aminoácido, ele pode ter uma alteração no paladar e com isso ele começa a comer alguns objetos estranhos. E não tem exatamente uma vitamina ou mineral específico que vai causar isso, mas só da gente ter um desequilíbrio, a gente pode ter essa propensão desse gato começar a comer esses objetos estranhos. Por isso, é sempre importante na anamnese a gente entender muito bem qual que é o tipo de alimentação desse paciente para a gente saber se essa dieta está sendo balanceada ou não. Porque muitas vezes tem alguns tutores que têm o hábito de dar alguns petiscos para os gatos, principalmente carne, e às vezes eles acabam comendo a maior parte da alimentação deles, desses teoricamente petiscos, né? E que a gente sabe que se ele come só aquilo, não tem um balanceamento adequado. E aí, por conta disso, a gente pode ter aí algumas deficiências. Então, a gente precisa saber exatamente o que o nosso paciente, né, se alimenta no dia a dia, para a gente saber se uma deficiência nutricional pode estar acontecendo nesse caso. E por último, na parte de deficiências, a gente tem deficiências de nutrientes palatáveis, ou seja, se o nosso paciente não está satisfeito com a palatabilidade da alimentação, isso pode desencadear alterações comportamentais e ele começar também a se alimentar de objetos estranhos. Então, por isso é sempre importante também a gente saber se esse paciente está satisfeito com aquele tipo de alimentação, não só de sabor, mas também de textura. A gente sabe que os gatinhos aprendem a comer a alimentação na infância, então dificilmente a gente consegue mudar isso quando adulto. Então, sempre quando a gente adquirir um gatinho, né, já mais velho, a gente sempre precisa avisar esse tutor que ele precisa, né, oferecer diversos tipos de alimentação para saber qual realmente é a que mais agrada àquele paciente nosso. Porque senão pode acontecer isso, dele oferecer um alimento e o gato simplesmente não querer comer ou comer pouco, e aí ele vai começar a adquirir esse hábito de ir mordiscando algumas coisas pela casa para suprir essa necessidade. Nós podemos também ter algumas patologias que estão ligadas ao desenvolvimento desse tipo de comportamento. Então, as principais são o hipertireoidismo, doenças intestinais e também a diabetes, tá? Então, essas doenças, elas acabam cursando aí muitas vezes com uma deficiência de absorção de nutrientes, e aí a gente entra naquela questão de deficiência mesmo, né? Fazendo com que esse paciente crie o hábito de comer algum outro tipo de objeto para suprir essas necessidades. A literatura traz para a gente também predisposição genética. Então, é sabido que gatos orientais, né, de raças orientais, podem ter esse tipo de comportamento. E o principal deles é a raça siamesa. Então, agora falando sobre o diagnóstico, a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente consiga corrigir esse tipo de comportamento. Então, como eu disse para vocês, a gente tem causas tanto comportamentais como causas realmente físicas que acabam se tornando comportamentais. Então, a gente precisa, antes de tudo, fazer uma boa anamnese, perguntar o que esse paciente se alimenta, onde que é o local que ele vive,
qual que é o espaço que ele tem, como que é a rotina, tudo isso é muito importante para que a gente vá listando todos esses itens que eu falei, para a gente saber aonde que vai encaixar esse paciente. Após uma anamnese bem completa, a gente passa para os exames físicos, porque a gente sabe que algumas doenças são gatilhos para deficiências nutricionais que geram esse tipo de comportamento. Então, a gente vai precisar realizar ultrassom abdominal, o exame, um perfil completo, né, como hemograma, função renal, função hepática. Muitas vezes a gente pode até dosar alguns tipos de vitaminas e minerais, os principais, para a gente saber se esse paciente apresenta aí alguma deficiência. E aí, feito isso tudo, se tiver alguma alteração física, a gente vai tratar essa alteração e, em conjunto, a gente vai tratar a parte comportamental. Se por acaso esse paciente ele realmente só tinha um quadro fisiológico que gerava essa alteração comportamental, quando a gente corrige essa alteração, a gente muitas vezes, né, já espera a melhora desse comportamento desse paciente, tá? Mas a gente tem que pensar também que por mais que o gatilho tenha sido uma causa física, muitas vezes esse paciente pode ter desenvolvido um comportamento compulsivo. Então, mesmo tendo uma causa física, gerou uma causa comportamental que a gente vai ter que tratar em conjunto, tá? Então, a gente precisa saber exatamente qual que foi o gatilho para que a gente possa remover essa causa. Lembrando que gatos, eles podem ter manifestações graves por estresse. Então, se por acaso essa correção que a gente for fazer gerar muito estresse, a gente precisa fazer essa correção de uma forma mais lenta para que a gente minimize o estresse e não resolva um problema e cause outro, tá? Então, basicamente, para a gente diagnosticar esse tipo de alteração, são esses passos, né, que a gente precisa estar seguindo. Então, agora falando sobre o tratamento, a gente precisa, né, como eu disse, ver o que está acontecendo com esse paciente para a gente saber a abordagem correta. Então, se por acaso esse paciente tem alteração simplesmente comportamental, seja ela por estresse ou tédio, a gente precisa conversar com esse tutor para fazer alterações na rotina desse paciente, no ambiente desse paciente, para que a gente consiga corrigir esse tipo de comportamento. Então, como que a gente vai fazer isso? Se por acaso esse paciente mora em um apartamento pequeno, que é o que normalmente acontece, né, desses gatilhos de estresse, porque o gato ele é uma espécie que ele demanda aí de um espaço, né, para ele explorar, para ele correr, lugares para ele pular. Então, se a gente coloca essa espécie em um lugar muito pequeno, a gente precisa alterar esse ambiente, verticalizar ele, para que esse paciente não sinta tanto assim a falta, né, desse ambiente amplo. Então, a gente pode conversar com o tutor para colocar mais nichos, mais prateleiras, colocar também objetos que possam estimular esse gato de uma forma cognitiva, fazer realmente alterações no ambiente para que esse gato se sinta estimulado tanto fisicamente quanto de forma cognitiva, para que minimize o estresse dele e com isso ele diminua ou cesse esses comportamentos compulsivos. Então, no caso desses gatinhos, né, que tendem a ficar mamando em pano até a ponto de engolir o pano ou de ficar comendo ali borracha, a gente precisa ir, se possível, né, remover isso de uma vez e ir contornando com enriquecimento ambiental. E se por acaso esse paciente ele tenha um estresse muito importante por conta de remover de uma vez esse tipo de objetos, né? A gente pode deixar ele ter acesso a esses objetos, sempre supervisionando, e a gente ir removendo aos poucos. Então, esse tipo de procedimento precisa de ter muita atenção do tutor, né? Para não correr o risco desse paciente engolir e fazer uma obstrução. Mas a gente sabe que tem gatos que, se a gente faz uma troca muito abrupta,
ele pode desenvolver aí alterações graves, né, como obstruções uretrais ou inflamação gastrointestinal. Então, por isso que a gente precisa ir fazendo aos poucos, observando, para que a gente melhore o paciente como um todo e não tire um problema e coloque outro, né? Então, se for o caso apenas de comportamental, o que a gente pode estar fazendo é primeiro essa troca, né, do ambiente, ali essas alterações, para que esse gato seja estimulado e diminua ou cesse esses comportamentos compulsivos ou comportamentos aí de tédio. Se por um acaso, mesmo com essas alterações no ambiente desse paciente, ele continuar com esse tipo de comportamento, a gente pode tentar introduzir alguns suplementos nutracêuticos voltados para a parte comportamental, tá? E aí, se em último caso esse paciente continuar com o comportamento, daí a gente precisa entrar com algumas medicações. E aí eu vou citar agora quais são as principais que a gente pode estar utilizando nesses quadros clínicos. Nós temos a opção de estar utilizando a clomipramina na dose de 1000 mg por quilo CID. Também temos a opção da fluoxetina, também na dose de 1000 mg por quilo CID. E uma que eu gosto bastante de utilizar e que eu vejo poucos efeitos colaterais e que a gente pode fazer num ajuste legal de dose é a amitriptilina. Então, a amitriptilina, a gente pode fazer as doses aí realmente de acordo com a intensidade da clínica do paciente. Normalmente eu começo aí com uma dose de 1000 mg por quilo, ou se o gato for muito grande, aí às vezes a gente pode fazer uma dose de 2,5 por gato ou 3 mg por gato. Isso realmente vai variar de acordo com a clínica, mas eu sempre começo com uma dose pequena e, se necessário, eu vou aumentando essa dose. Lembrando que a amitriptilina também ela tem indicação de estar fazendo de forma transdérmica. Então, quando a gente faz de forma transdérmica, muitas vezes a gente minimiza também o estresse de todo dia ter que estar dando um comprimido para esse paciente. Só lembrando que sempre que a gente faz a manipulação transdérmica, a gente precisa deixar o tutor ciente que ele não pode manipular aquele produto sem luvas, porque senão quem vai ficar calmo vai ser o tutor e não o paciente. Então, tem essa questão que a gente precisa sempre estar lembrando, né? Porque senão depois não funciona com gato e aí a gente não sabe se é porque ele não está absorvendo ali o suficiente ou se realmente porque não foi feito de forma correta a aplicação da medicação. Se por acaso, então, esse paciente ele apresenta um quadro clínico, né, uma patologia que esteja desencadeando essas alterações comportamentais, a gente vai diagnosticar isso de forma correta, né, realizando exames completos, e diagnosticando a gente vai fazer o tratamento dessa patologia. Então, né, tem essas doenças aí que eu citei, ficar bem de olho em questão alimentar para saber se essa dieta que esse paciente está ingerindo diariamente ela é equilibrada ou não, balanceada, e a gente vai fazer essa correção. Então, mesmo a gente realizando essa correção, se esse paciente continuar com alterações comportamentais, a gente precisa tratar a alteração comportamental, até porque, como eu disse, os gatos eles podem desenvolver uma mania de realizar aquilo. Então, mesmo que a gente tire a causa base, pode ser que ele continue fazendo porque ele já tem aquele hábito, tá? Então, a gente precisa corrigir isso. E um ponto muito importante é que mesmo que a gente entre com essas medicações que eu citei, de nada adianta se a gente não fizer a correção do ambiente. Então, tudo tem que ser feito de forma conjunta. A gente vai entrar com a medicação, mas a gente tem que manter aquele ambiente calmo para o nosso paciente, né? E também com locais ali específicos para que ele possa exercer, né, toda a energia, né, que essa espécie tem. Então, colocar aí bastante nichos na casa, colocar bastante prateleiras, utilizar esses brinquedos interativos, associar a alimentação com esses brinquedos interativos justamente para desenvolver a parte cognitiva desse paciente. Então, é muito importante que a gente realize tudo isso em conjunto para que a gente tenha êxito no nosso tratamento. Agora, falando um pouco sobre as complicações desse paciente ter esse tipo de comportamento,
Então, na verdade, a principal dela, né, é a questão dele comer algum desses objetos que ele não passe ali no trato gastrointestinal e faça um corpo estranho. Então, a clínica de corpo estranho que eu costumo pegar na rotina são vômitos seguidos. Aquele paciente que chega, né, na clínica falando, só de manhã ele vomitou 6 vezes, 7 vezes. Então ele vai ter vários vômitos e muitas vezes esses vômitos não cessam com o uso de medicação. Pode até reduzir um pouco, mas não vai cessar porque não está tendo trânsito gastrointestinal. E esse paciente também vai chegar um momento que ele não vai mais querer comer por conta, né, também de não estar passando ali, né, o trânsito gastrointestinal. Então a gente pode ter também diarreia, porque a partir do momento ali que a gente tem um corpo estranho, o que tem antes do corpo estranho vai travando, vai dilatando, e o que tem depois do corpo estranho, o intestino, né, começa a aumentar o peristaltismo após ali o local de obstrução para tentar, né, expelir esse objeto. Então a gente pode ter um aumento de peristaltismo tanto antes quanto depois do objeto, e próximo ali do objeto a gente vai ter uma diminuição importante desse peristaltismo, muitas vezes secundário à dilatação do órgão. Então, nesses casos, a gente só consegue, né, resolver de forma cirúrgica. Então, se por acaso esse objeto estiver ainda em estômago ou parte inicial de duodeno, muitas vezes a gente consegue estar removendo através da endoscopia, né? Também dependendo de qual que é o objeto. Agora, se por acaso a gente já tem uma dilatação importante e isso já está ali numa porção mais final de duodeno ou até as outras porções do intestino, aí realmente a gente precisa remover aí por laparotomia, tá? E lembrando que tem esse risco, né, de uma dilatação aí importante e às vezes pode chegar até a ter necrose nesses locais por conta dessa dilatação. E lembrando que em caso de corpo estranho linear é um pouco mais complicado porque a gente pode ter pissamento das alças e até mesmo intussuscepção, e aí além de ter que, né, fazer a enterotomia, né, abrir esse intestino para remover o objeto estranho, às vezes precisa realmente fazer uma enterectomia, então remover partes ali do intestino por conta de necrose, tá? Então, são alterações clínicas muito importantes, né? Por isso que a gente precisa sempre ficar de olho nesse tipo de comportamento dos gatos, porque pode desenvolver esse corpo estranho e que realmente é complicado. Na verdade, não é complicado de tratar, né? É relativamente simples. O corpo estranho é basicamente cirurgia. Só que a gente sabe que dependendo do quadro desse paciente, o prognóstico é ruim, né? Principalmente nesses casos que a gente precisa remover aí partes do intestino. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter conseguido tirar algumas dúvidas de vocês em relação a essa ingestão, né, de objetos estranhos pela espécie felina. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma pergunta, pode me mandar pelo Instagram. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas veterinários e curta o nosso canal e siga o nosso canal também, para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse.